Os conservadores devem se aliar aos libertários para lutarem contra os socialistas e comunistas aqui no Brasil? Seria uma união e uma aliança adequada que resultaria em aspectos positivos no fim ou não? Eu já fiz vários vídeos criticando os libertários, os anarcocapitalistas, os anarquistas, e eu mostrei neste vídeo que no que se refere aos aspectos econômicos, eu compactuo com algumas ideias dos libertários. Eu também acredito que o Estado deve interferir o mínimo possível na economia. Eu defendo a ideia de um Estado mínimo, que a economia se regule por si mesma. Mas o problema é o seguinte: os libertários, eles combatem uma série de valores tradicionais da sociedade. E pior, os libertários acreditam que a economia pode dar conta de tudo, ou melhor, que tudo se reduz à vida econômica, à troca de produtos entre as pessoas, como se a economia ela tivesse uma lei que pudesse regulamentar a própria vida humana. Sendo que a vida humana não se reduz à economia, ao mercado, e a vida humana ela pressupõe valores que estão acima daquilo que o mercado pressupõe como seus fundamentos. Eu já disse para vocês que o mercado não é um Deus, e para além do mercado existem os valores humanos, os valores espirituais, a ética, a moralidade e todas estas questões que fazem parte da vida humana e que os seres humanos precisam para se desenvolver corretamente. A partir do momento que nós reduzimos a vida das pessoas ao mercado, as trocas comerciais, o que sobra por fim? Apenas o consumismo. Isso é transformar o ser humano num mero consumista, que vive para comprar e vender, trocar e negociar, e que coloca toda a sua fonte de felicidade apenas no fato de poder negociar, comprar, vender, trocar. Nós não podemos chegar ao ponto de transformar o consumismo na fonte da nossa felicidade. E é justamente isso que me parece aí o que os libertários, o que os anarquistas e os anarcocapitalistas defendem. Uma felicidade apenas material, uma felicidade apenas no âmbito do mercado, como se a vida se reduzisse apenas a isso. Então os libertários, eles combatem sim os valores tradicionais da sociedade, valores estes que não se pautam no mercado, mas que estão para além do mercado, estão no íntimo das pessoas, na sua espiritualidade, na sua religiosidade. E os libertários, eles acreditam que estes valores tradicionais, eles impedem o livre funcionamento do mercado. E por quê? Porque os libertários, eles não querem limites para o mercado, porque para eles é o próprio mercado que regulamenta toda a funcionalidade da vida humana. Mas quando nós pensamos assim, nós caímos no niilismo, nós esvaziamos a sociedade dos seus valores, e o que sobra por fim é o consumismo. E o consumismo, pelo consumismo, ele degrada, da mesma forma como o socialismo e também o comunismo. São estruturas vazias, são estruturas que não agregam valores ao ser humano, mas apenas o transformam em uma peça de um sistema. Mas o ser humano não pode ser considerado como tal. O ser humano, acima de tudo, ele é um indivíduo que precisa ter valores morais e espirituais dentro de si para não se tornar escravo de sistema algum. E neste aspecto, apenas os valores conservadores libertam o ser humano. O mercado, ele não liberta o ser humano, mas ele escraviza o ser humano se ele não tiver valores para julgar o que ocorre, o que acontece no âmbito do mercado. Quando o ser humano se torna um mero consumidor, sem valores, sem perspectivas, sem religiosidade, sem espiritualidade, ele se torna um escravo do próprio mercado. E isso é o resultado final aí
das ideias libertárias, anarcocapitalistas e também anarquistas, ou seja, o ser humano se transforma um escravo do sistema econômico. E no que se refere ao comunismo e ao socialismo, o ser humano ele se torna também um escravo dos líderes que estão no poder, dos líderes socialistas e comunistas que monopolizam o poder. Então, tanto o socialismo como o comunismo, por um lado, e por outro lado, o anarquismo, as ideias libertárias e o anarcocapitalismo, eles escravizam o ser humano, porque promovem um esvaziamento dos valores e o que sobra, por fim, é apenas a carcaça consumista do ser humano, que se deixa arrastar pelas tendências do momento. Então, tudo isso escraviza o ser humano, mas o conservadorismo não. O conservadorismo ele coloca um freio frente a determinadas condutas, pois é preciso sim frear algumas condutas para que o ser humano não seja atropelado e arrastado pelos modismos consumistas que hoje estão aí emperrando no mundo, literalmente acorrentando as pessoas para que elas não pensem e apenas comprem, comprem e comprem, acreditando que a felicidade está do consumismo. Por isso que eu acredito que os conservadores não devem se aliar aos libertários nesta luta contra o PT. Os conservadores devem se aliar com pessoas que alimentam valores conservadores, valores espirituais e religiosos, pois somente isso é capaz de salvar o ser humano desta avalanche de ideias erradas que hoje estão aí soterrando o mundo. Né? O ser humano ele precisa realmente de valores. E os libertários, anarquistas, anarcocapitalistas, socialistas, comunistas, todo esse pessoal realmente não prega valores, mas sim a destruição dos valores. E é por isso que, no fim das contas, os libertários, os anarcocapitalistas e os anarquistas, eles favorecem os socialistas, pois eles ajudam na destruição dos próprios valores espirituais, religiosos, morais e éticos que ainda estão segurando a sociedade. Então nós precisamos ter muito cuidado frente ao que nós defendemos, frente ao que nós colocamos em nossas mentes e em nossos corações, pois as ideias libertárias, elas não salvam o ser humano, mas o atiram na era de consumismo em que nós vivemos hoje, onde o mais importante é comprar, onde a compra se torna o objetivo final do ser humano, e não a sua elevação moral. É a elevação moral que deve se tornar o objetivo final de uma sociedade, pois somente assim ela se salva da autodestruição, que é implementada pelos próprios indivíduos que sofrem de uma inversão de valores e que acabam atentando contra a sua própria sociedade para destruí-la, por mais que estes indivíduos não percebam isso, como é o caso destes anarquistas, libertários e anarcocapitalistas. Então, os conservadores não devem se unir aos libertários. Eles devem continuar a sua caminhada e procurar trazer novos adeptos à causa conservadora. Somente assim que os conservadores alcançarão o seu objetivo final, que é a libertação frente a todas as formas de escravização que nós encontramos na sociedade dos dias atuais. Seja o comunismo, seja o socialismo, seja o consumismo, ou seja, esta globalização que está destruindo as culturas regionais. Certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!